Meus queridos amigos e amigas, a todos vocês, a paz do Senhor ressuscitado, a paz esteja convosco. Jesus cumprimenta, saúda os seus discípulos e hoje nós vamos acompanhar este evangelho que é chamado discípulos de Emaús, que estão fugindo de Jerusalém, indo para casa, frustrado, desesperado. Aquele que nós acreditávamos morreu e agora o que vai acontecer conosco? Este evangelho nos ajude a pensar que diante dos fracassos da vida, nós vamos sempre encontrar alguém que caminha conosco e faz arder o nosso coração. É o evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. No primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou o que ides conversando pelo caminho, e eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? E os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. E quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, aqui está Jesus caminhando conosco. Nos fracassos, na hora que achamos que tudo terminou, ele vem e faz arder o nosso coração. Que a palavra do Senhor faça com que o nosso coração se transforme a cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostra a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê paz, vida e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.